Como vocês enxergam a maturidade do mercado brasileiro em relação a PVPs de iluminação inteligente? Primeiro, Cadu. Também tem uma pergunta. Ok. Vitor, vamos trazer aí uma reflexão. Lei de PPPs de 2004. 2014, o marco regulatório muda com a transferência de ativos de iluminação pública para os municípios. Então, espera-se que ia acontecer o grande boom de PPPs de iluminação, e não só de iluminação, como pensando em dar um passo em iluminação pública inteligente usando a COSIP. Não aconteceu. Por que não aconteceu nesse momento? Se você olha o histórico aí, hoje a gente tem mais de 280 projetos de PPPs de iluminação pública nos seus diversos estágios, sendo que só 15 PPPs, como eu trouxe. Então, a gente tem municípios que procuraram estruturar por PMIs, não tinham a devida estruturação, ou tiveram boas empresas privadas aportando em projetos e eles não tinham um conselho de gestor para decidir, ou muitas empresas de manutenção que assessoravam de maneira procurando influenciar um projeto, vamos dizer assim, que isso a gente ainda vê muito hoje no mercado. Por isso que, se a gente olha os últimos 6 meses, a gente tem mais de 5, 6 projetos cancelados, projetos em discussão judicial, projetos que não vão avançar. E o porquê eu acredito que isso vai mudar? A gente está chegando no nível de maturidade, principalmente com o movimento que o BNDES tem feito, o próprio governo, através do Ministério, tem feito, de lançando as políticas claras, regras claras, a Caixa Econômica, a IFC, grandes players estruturando projetos que a gente entende que vão ser bem estruturados, garantias sólidas, e isso vai fazer com que abra cada vez mais o mercado e trazendo uma maturidade. Qual o momento que a gente está hoje? Estamos na metade do mandato. Então, para você fazer um projeto a partir do zero, Michel ali, que não vai me deixar mentir ali, é difícil estruturar um projeto a partir do zero. Então, você tem que começar a fazer projetos sólidos, sem atropelar as coisas, e deixar que ele siga o seu curso. E nós temos visto aí, temos acompanhado as estatísticas de mercado, e principalmente os movimentos, estão vindo muitos projetos bem estruturados aí. Inclusive, nós aqui já estamos estruturando pelo menos aí 3 bons projetos que nos próximos meses devem estar sendo tornados públicos aí para seguir o mecanismo legal como tem que ser. Eu compartilho da opinião do Cadu. O que a gente vê, meu lado é um lado mais técnico, digamos assim, operacional. O que a gente vê é que as PPPs, elas até são muito bem estruturadas na maioria das vezes. Evoluíram muito, os estruturadores evoluíram muito. Você sabe disso, né? Desde aquelas primeiras PPPs que havia, aquelas confusões gerais do que poderia ser, o que eu poderia envolver, o que era receita acessória, enfim. Eu acho que isso evoluiu muito. Mas a judicialização das PPPs, o travamento, principalmente, que me perdoem, mas por quem perde, que gera aí um número altíssimo de PPPs paradas, né? Enfim, eu não sei o número exato, mas acima de 90% das PPPs estão travadas. Mesmo aquelas com ganhadores, ainda assim travadas. Existem, eu acho que, muitas iniciativas, né, nesse sentido. Talvez tivesse que ter alguma ação específica do governo, se é que ele entende que isso tem que ser destravado. Não estou falando só para a iluminação pública, eu acho que vai precisar para tudo, para todo tipo de infraestrutura. O Brasil vai precisar andar, PPPs podem ser a resposta. Muita gente com muito medo, muita gente com, enfim, receio de assumir os seus papéis. E a gente tem uma esperança, principalmente na nossa área, que seria essa área de iluminação pública e Smart Cities, que isso se destrave o mais rápido possível. Olá. Eu tenho uma pergunta bem prática. A gente, em quase todos os modelamentos que nós estamos fazendo, e vocês também devem ter enfrentado esse mesmo ponto, aspecto do projeto, nós estamos discutindo com o município a utilização de como fica
o deployment de fibra ótica, por exemplo, ou infraestrutura de comunicação da Smart City, da iluminação inteligente, em relação ao direito de passagem, que é um ponto importante, que toca a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral das Antenas e o entendimento que às vezes é bem diverso, né, em pedaços do Brasil, dependendo de como a justiça olha para isso. Como vocês estão tratando da implementação das infraestruturas, por exemplo, fibra ótica, por exemplo, telecom, que faz parte da sua solução? Vou responder. Bom, de nossa parte, a fibra ótica, no caso, é um item específico. Nem sempre a gente pode contar com a passagem da fibra ótica, por exemplo, para formar um backbone entre os gateways, entre os concentradores de rede. Em muitas cidades isso nem é possível. A gente tem conexões, aí a gente tem que fazer uso de conexões existentes. Por exemplo, 3G, que é altamente instável para você ter uma conexão em tempo real. A partir desses concentradores, nos projetos que nós implementamos, e a gente está falando aí de um número significativo, já principalmente em 14 cidades, projetos relativamente grandes, aqui no São Paulo, em Guarulhos, Mogi, Joinville, estamos implantando também no Mauá, aqui na cidade inteira. É difícil você esperar pelo ideal. Então, muitas vezes, assim, o ideal seria realmente eu fibrar todos os concentradores e, a partir daí, eu formar minhas redes. A gente inicia sempre com o que tem disponível, e porque também o custo é muito importante. Você falou especificamente de como se resolve isso. Na cidade de Guaratuba, nós fibramos parte das cidades para fazer conexões. E tivemos que fazer todo o processo de licenciamento, permissão, não nós, quando eu digo nós, a prefeitura, permissão de passagem de fibra, a licença de a permissão para a concessionária, no caso do Paraná Copel, o licenciamento na Anatel. É um processo burocrático. Então, normalmente, quando o processo avança, a gente não pode esperar que isso aconteça. A gente avança e depois corrige. Pegando um pouco do gancho do que o Ayrton está colocando, de fato, a gente procura trabalhar múltiplas tecnologias. Então, vai ter aquele município que você vai ter uma certa dificuldade, mas você tem como fazer a regularização do processo de fibra. Tem aqueles outros, inclusive, que você vai poder favorecer a cadeia de provedores que já existe no local, inclusive prevendo a contratação de serviços através da estrutura já existente. Em outros casos, você vai usar tecnologias as mais diversas, até para trazer o mérito aqui, a Ayrton não comentou, mas a gente está fazendo um piloto, inclusive, da Smart Green na Colômbia, para demonstrar que a tecnologia brasileira também é possível de exportar também, né? Então, seria basicamente, se tem um município, cabe rádio, eu uso rádio, de acordo com a aplicação. Se eu necessito de fibra, a gente vai dar o caminho das pedras de como estruturar, e aí pode ser que o processo seja um pouco mais longo. Temos mais uma pergunta lá. Também aqui. Bom, Alexandre Carlos, sou do Centro de Operações Rio. No Rio de Janeiro está tendo um estudo lá de PPP. Eu queria primeiro saber a opinião de vocês sobre como está sendo estruturado isso. E eu tive algumas reuniões e eu vi assim que tinha assim, apareceu muitas empresas para conversar com a gente. Eu não faço parte do comitê do PPP, mas do Centro de Operações. E pessoas fazendo, assim, oferecendo 400 mil câmeras para botar na cidade. Então, assim, nada estruturado, nada pensado. E assim, a minha opinião é que isso tudo venha como serviço, porque não há condição de uma cidade manter ativos como este.
Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa PPP e o que vocês acham sobre ser ativos em serviço e não em ativo mesmo. Vamos lá. Rio, obrigação minha conhecer o projeto do Rio, que eu estou baseado em Niterói, né? De fato, a gente vem estudando o projeto do Rio desde o ano passado, o início do ano passado, quando a AFC estava bem avançado na estruturação, consultou todo o mercado, vários players, e originalmente era simplesmente uma PPP de iluminação. Em novembro lançou-se uma iniciativa que eu entendo que foi um projeto, o exemplo que você trouxe para a gente, mal vendido, de que a partir de uma tecnologia de comunicação simplesmente em radiofrequência ou coisa similar, você poderia colocar não sei quantas mil câmeras. Esse novo projeto de agora, de fato, a tecnologia que se propõe, e já foi objeto de questionamentos, inclusive questionamentos em consulta pública, que não foram ainda está no estágio de resposta, um dos pontos foi realmente esse, porque fala-se de poder utilizar a infraestrutura de fibra ótica do município para suportar as câmeras. Primeiro ponto, onde estão essas fibras? Qual a capacidade? O que eu posso fazer? Como que eu vou poder comercializar? Qual vai ser a receita acessória que de fato a gente vai ter? Isso é um ponto que não está muito claro. As câmeras, está oscilando muito a quantidade de câmeras. Ora você fala em 30 mil, ora você fala em 400 mil. Então, de fato, ainda não tem uma clareza de quais são essas câmeras e onde elas vão ser instaladas. Muito se fala de que no Rio você tem o problema das favelas. Você não tem só o problema das favelas. Você tem regiões que não são favelas e você não consegue operar. Então, são áreas de risco. Como que você coloca uma câmera numa área dessa? Então, tem alguns pontos que foram bem direcionados, nós sentamos também para externar nossa opinião, oficializamos, que são pontos que o município tem que resolver. Além de que você tem um cronograma extremamente apertado, me parece que o cronograma é para se instalar ao final do próximo ano, salvo engano, setembro, outubro do próximo ano, e você não faz 450 mil pontos de iluminação, pelo menos na minha experiência técnica, com qualidade, mais receitas acessórias, fibra, câmera, smart parking e qualquer outras coisas, em um ano de projeto. O que eu posso falar do Rio é que eu ouço do Rio, né? Eu não conheço a fundo o projeto do Rio quanto o Cadu, por exemplo. Mas o Cadu tem razão. No passado, eu acho que abriram demais, aí aconteceu o que você falou, ou seja, muitas propostas, as mais variadas. Enfim, quem não gostaria de pegar um projeto do tamanho do Rio de Janeiro? Só que o Rio de Janeiro, junto com o projeto, ele traz os problemas. Isso não é só o Rio de Janeiro. Você pega uma cidade pequena, a periferia também é difícil, tem lá os seus problemas. O Rio de Janeiro, isso tem uma escala gigantesca. O projeto de Smart Cities, pelo menos sob a nossa ótica, câmeras são muito importantes, mas tem uma série de outras coisas que são tão importantes como, por exemplo, a parte de sensoriamento da cidade. O Vitor fez uma apresentação destacando alguns pontos com relação a isso, mas a iluminação pública, na rede de iluminação pública, você pode ter uma conectividade, por exemplo, de uma banda mais estreita, voltada para sensoriamento. Então, não só da iluminação pública, você prepara isso para colocar outros dispositivos conversando com essa rede. A gente fez isso em alguns lugares, a gente volta a citar em Guaratuba, é um case interessante, é uma cidade pequena, mas a gente conseguiu colocar diversos sistemas integrados em duas plataformas de rede. Uma de banda larga, que eles usam para a parte de monitoramento e monitoramento de veículos, etc., e uma de banda estreita para diversos outros tipos de sensores. Oi, boa tarde. Meu nome é Miriam, eu sou do CTE, que é uma empresa de consultoria de sustentabilidade no setor da construção, e eu lidero lá a área de escala urbana, né? Então, empreendimentos, principalmente do setor privado, mas de escala urbana. Estamos falando aí dos loteamentos, que podem chegar a áreas aí de 25 milhões de metros quadrados, são novos bairros, novas cidades, e que a promoção de infraestrutura é do setor privado. Então, é uma infraestrutura projetada e construída pelo setor privado, mas que depois vai ser operada pelo setor público.
E aí a gente tem um dos principais entraves na nossa consultoria, que é para introduzir e implementar estratégias de inovação, tecnologia, sustentabilidade. Porque no modelo de negócio, a pessoa que vai investir inicialmente não vai ganhar os benefícios da operação. Então, eu queria perguntar para vocês, e aí não precisa ser para todos, mas para quem se sinta mais à vontade para perguntar, se vocês entendem que essas áreas elas podem ser um facilitador para novas modelagens, né? Ou se elas entram no mesmo bolo e elas têm que seguir a legislação local, estando ou não já sob gestão aí de uma PPP com inovação. Né? Não sei se deu para entender mais ou menos. Eu acho que o Cadu vai responder melhor, mas eu acho que isso é o sonho de qualquer implementador, né? Ter uma rede privada nova, com todas as características tecnológicas aplicadas ali. Então, é lógico que vocês devem ter um grupo técnico de bastante qualidade que estão pensando exatamente nisso. Com relação a porque é o seguinte, eu esqueci até de falar sobre o Rio de Janeiro. Não só o Rio de Janeiro, mas a gente fala muito em tecnologia, né? Eu sou um cara de tecnologia, mas quando a gente pega essa tecnologia e põe em campo para operar, a gente vê que a realidade é totalmente outra. Muitas vezes, assim, você diz, eu implementei com sucesso em tal local, em tal cidade, na outra já é diferente, é outra realidade. Às vezes, na própria cidade, o centro é uma coisa, o bairro é outra. Então, enfim, tem todos esses problemas aí. Pegando um pouco o gancho, esse desafio a gente passa no dia a dia, principalmente que a gente está querendo trazer cada vez mais inovações para cá. O que a gente fez agora, recentemente a gente participou de um projeto em que a gente procurou trazer tecnologia, software para monitorar, alguns sensores e a parte de renováveis. Aí quando você olha para a parte de renováveis, eu não tenho um fundo garantidor dessa operação, como que eu vou atrair um investidor? Então, a gente tem discutido e tem os caminhos, tá? Tem os caminhos para você chegar e a gente está indo em algumas soluções para ir com garantias duplas, fundos que podem ser questionados e a gente não tem nenhum caso, por exemplo, de um Tribunal de Contas opinando sobre um fundo específico para um município. Ainda não tem para solar, por exemplo. E aí, quando a gente tiver essa jurisprudência, ok, podemos ficar mais tranquilos. Então, com isso, a gente está trabalhando com linhas de financiamento do governo federal para o município, para o governo estadual, que você traz uma segurança. Quando a gente traz para a iniciativa privada, o que tem sido um pouco atrativo, a gente tem avaliado algumas oportunidades em condomínios ou grandes investimentos em que você vai aplicar uma tecnologia e os paybacks têm sido muito distantes. Então, a gente está procurando criar desenvolvimento de parte do projeto financiada com algum fundo, algum subsídio, e a outra parte direto pela iniciativa privada, até que o projeto ganhe uma maturidade suficiente para que apareçam vários outros projetos. Ok? Não sei se Maurício tem alguma coisa em value for money. Beleza. Bom, assim como em todos os painéis, outras perguntas podem ser encaminhadas aí pelo grupo de WhatsApp desse painel. Questiono aí se vocês têm alguma consideração adicional. Se não, queria agradecer a presença do Cadu, do Ayrton, do Maurício neste nosso painel. Com certeza a iluminação pública inteligente ainda vai ter muitos capítulos na história brasileira aí das Smart Cities e a gente vai estar aqui para acompanhar todos os anos aqui no nosso Smart City Day essa evolução que é tão esperada pelo mercado, pelas prefeituras e pela sociedade também. Obrigado, gente.